Você está em paz com o Espírito Santo? Essa pergunta importante merece uma resposta importante também, uma resposta clara. Então, Jesus diz em João 16 que a obra do Espírito é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Nós já mencionamos isso num vídeo anteriormente, depois você pode procurar aí alguns vídeos, falamos sobre o Espírito Santo e vamos fazer muitos outros vídeos falando sobre sua obra. Mais importante do que saber quem é o Espírito, porque para a gente não é tão claro assim, é saber a sua obra. Isso é importante, porque, de qualquer forma, nós não sabemos explicar Deus e nem temos essa missão. A nenhum ser humano foi dada a missão de explicar como que é Deus, como que ele é formado e de onde ele veio. Isso aí não cabe a nós porque nós não temos condições de saber. Nossa mente é muito finita, muito limitada, mas a primeira obra do Espírito é convencer-nos do pecado. Para que ele trabalha? Para que essa obra tripla do convencer do pecado, da justiça e do juízo? Para nos aproximar de Cristo. O objetivo principal do Espírito Santo é nos aproximar de Cristo. Por que de Cristo? Porque Cristo foi o Deus que morreu por nós, foi Ele que veio à Terra, Ele sempre existiu, Ele veio à Terra, se transformou em homem, coisa que nós não sabemos e nunca saberemos explicar, para morrer por nós, para viver por nós, para hoje interceder por nós. Nós somos chamados de cristãos por causa de Cristo, ok? Então, por isso somos cristãos. Cristo é o único ser, único, que conhece a divindade e a humanidade. Em Cristo se reúne a humanidade e a divindade. Por isso, ele entende os nossos problemas, ele entende as nossas aflições, ele passou fome, ele passou frio, ele sentiu dor, etc. Então, ele nos entende de forma completa. E o Espírito Santo, ele faz o trabalho de nos aproximar de Cristo. Primeira obra do Espírito, convencer-nos do pecado. Eu costumo dizer que isso está cada vez mais difícil, porque aquilo que era considerado pecado no passado, hoje os seres humanos, veja bem, os seres humanos não consideram mais. Então, Deus não muda. É bem clara a Bíblia em Malaquias 3, verso 6, e também em Hebreus 13, verso 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então Deus não muda. Isso para nós é uma garantia de firmeza, de integridade, de caráter, de fidelidade e de lealdade da parte de Deus, né? Então Cristo é chamado de rocha, né? Porque ele é uma rocha firme que não muda, que não é abalada, né? Em Hebreus 12, o apóstolo Paulo diz que nós recebemos um reino que não pode ser abalado, né? É o reino de Cristo. Então, como Deus não muda, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós consideramos pecado e com o que nós não consideramos pecado, porque aos olhos de Deus muitas coisas hoje não são consideradas pecado. E nós temos que saber discernir e agradar a Deus nisso, porque tudo isso nos destrói. Eu costumo falar isso aqui. O pecado não é só questão de opinião ou de gosto da parte de Deus, falando, vai fazer isso aí porque eu falei e eu quero e é desse jeito. Olha, que fique bem claro que Deus está numa posição que não pode ser atingido. Ele não pode ser abalado. Tudo o que acontece de mal acontece conosco. E Ele está preocupado com isso porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Criador. E Ele quer o melhor para nós. Quando Deus fala
na palavra, aquilo que é bom para nós é como um manual feito pelo autor, né? Feito pelo Criador. Ele está nos mostrando, olha, você foi fabricado dessa forma, você funciona melhor dessa forma, desse outro jeito você vai ser destruído. Tá? Eu tinha um amigo anos atrás, ele tinha um Audi e levava sempre num determinado posto, punha gasolina sempre no mesmo posto. Um dia o motor parou de funcionar, estragou porque aquele posto vendia gasolina batizada, né? Então, você pode achar assim, não, a minha vida está indo bem, se eu estou feliz, é porque eu estou no caminho certo. Isso é um engano muito grande. A sua felicidade pode estar baseada em coisas que você conhece, né? Se alguém te mostrar algo melhor, e Deus faz isso, aí você vai falar, eu pensei que eu era feliz, mas olha, aqui está diante de mim um caminho muito melhor. Só que muitas pessoas hoje são mais orgulhosas ainda do que no passado, e elas se acham muito superiores aos conselhos de Deus. O ser humano se acha mais inteligente do que o próprio Deus, do que o próprio Criador. Temos testemunhado isso muitas e muitas vezes, na televisão, na internet, no rádio, nas universidades, nas igrejas, pessoas que se consideram superiores a Deus. Parece até uma piada, né? Tem no Velho Testamento texto que diz assim, o Senhor se rirá deles, né? Porque é motivo de dar risada mesmo, porque um ser humano se achar que é superior a Deus, né? Mas é uma pena. Nós não somos superiores nem ao nosso próximo, né? Então temos que tomar muito cuidado. Ainda que aos olhos dos homens, uns têm uma posição melhor que a dos outros, sempre nós vamos encontrar alguém que está numa posição melhor que a gente em qualquer área. Então, vamos ser humildes, né? Como dizemos na gíria, vamos baixar a bola, calma, que a coisa não é bem assim. Aliás, nós nem precisamos nos preocupar com isso, porque Cristo é que deve ser o centro da nossa vida, Ele é que deve ser destacado no meio do nosso sucesso. Então, você consegue ouvir a voz do Espírito te dizendo para parar de pecar, parar de fazer o que é errado. Se fosse dado um livro para você, baseado na palavra de Deus, com o título Coisas que Deus Proíbe, você teria interesse em ler um livro desse? Ou você acha uma grande besteira? Se alguém te desse um livro assim, Coisas Proibidas pela Palavra de Deus, ou Coisas que Deus Proíbe, você ia jogar lá na estante? Ia dar para alguém? Esse livro te daria algum interesse? Mostraria algum interesse por um livro desse? Veja, a maioria das pessoas, eu sei que já, primeiro, eu não gosto de ler aqui no Brasil, né? Eu sou professor de inglês, eu costumo dizer assim, se você quer ofender um aluno, peça para ele ler um livro, né? É uma ofensa, né? E o brasileiro, do modo geral, se sente ofendido quando alguém diz para ele estudar mais, né? Para ler um livro. Nossa, ler um livro, né? Enfim, então, se Deus quer falar para você aquilo que Ele proíbe e aquilo que lhe agrada, para que você fique livre do mal, né? Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente fala, livra-nos do mal. E quando Ele quer nos livrar do mal, parece que nós não queremos. Então, fique atento à voz do Espírito. Procure aprender na palavra aquilo que desagrada a Deus e que você precisa abandonar. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que só vai alcançar misericórdia aquele que abandonar o pecado. Não sou eu que estou dizendo isso. Nós não falamos muitas vezes que queremos a misericórdia de Deus, só será alcançado por aqueles que confessarem e abandonarem seus caminhos errados. Que Deus nos abençoe para que possamos ouvir a voz do Espírito, querendo nos convencer
do que é pecado, querendo nos convencer daquilo que nos destrói. Deixe o seu like em nosso vídeo, compartilhe, ajude-nos a fazer o canal crescer. Peça também, se você já está inscrito, que outros possam se inscrever e receber cada vez mais dessa palavra que transforma e que finalmente vai nos levar à salvação.